Então, Paulinho, no teu caderninho aí das grandes ambições, está ser melhor jogador do mundo, jogar uma Copa do Mundo e ganhar uma Libertadores com a camisa do Vasco? Opa! Gostei da última, porra. A última eu gostei. Pô, com certeza, cara. Com certeza. São objetivos enormes e que, claro, que eu busco, almejo bastante. E, se Deus quiser, um dia eu possa conquistar com muito trabalho, muita luta, né? Muita dedicação. Mas eu trabalho, sempre costumei trabalhar muito por metas, sabe? Então eu olho para o meu momento, vejo aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu posso evoluir, o que eu posso conquistar e foco naquilo ali. E assim eu vou, um passo de cada vez, entendeu? Mas é claro que são objetivos que eu quero muito. E a Libertadores com o Vasco, pô, quero bastante. Imagina essa torcida hoje no mundo da tecnologia que a gente vive hoje, a torcida do Vasco vivenciando um título da Libertadores ia ser, pô, fora de série pro clube. Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto? Em casa, online, sem nenhum risco. Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira e a gente já abre esse Bom Dia Gigante com um trecho da entrevista espetacular que o atacante Paulinho deu ontem à noite aqui no canal Atenção Vascaínos. Você não viu? O card está passando aqui em cima. Depois desse Bom Dia Gigante, corre lá para assistir porque está imperdível. Paulinho, revelado nas divisões de base do Vasco, atualmente no Bayer Leverkusen, deu uma aula do que é ser jovem e focado na carreira. Que bacana, imperdível essa entrevista. E por falar em jovem da base do Vasco, a gente lembra que amanhã o Vasco estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, 9 horas da noite em São Januário e com um time formado por todos os jogadores revelados nas divisões de base do clube de São Januário. E olha, o técnico Diogo Siston deve mandar a campo a seguinte formação: Lucão no gol, Caio Tenório na lateral direita, a dupla de zaga Ulisses e Miranda e MT na lateral esquerda, já que Riquelme está machucado e o MT já jogou por muitas vezes nessa posição, principalmente no Volta Redonda, antes de ser contratado pelo Vasco. No meio-campo, Caio Lopes, Juninho e Lucas Santos. E lá na frente, João Pedro, Gabriel Peck e Thiago Reis. Esse deve ser o time do Vasco nessa estreia contra a Portuguesa. E aí, gostou da formação? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o seu comentário. Já o novo técnico do Vasco, Marcelo Cabo, será apresentado daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, na Vasco TV como novo treinador do Vasco e ele inclusive já está analisando o atual elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama. E há algumas novidades. O lateral esquerdo Neto Borges e o atacante Gustavo Torres devem deixar o clube. A diretoria do Vasco está estudando uma maneira para rescindir o contrato dos dois jogadores. Já o zagueiro Marcelo Alves deve mesmo seguir no Vasco, já há conversas adiantadas com Madureira para a permanência desse jogador para 2021. Já o atacante Igor Catatal, que também pertence ao Madureira, deve deixar o clube. O Vasco não demonstrou muito interesse em ficar com esse jogador. E os dois argentinos, Martim Benítez e Germancano. Primeiro falar sobre o Ben 10. Martim Benítez foi mesmo oferecido ao Fluminense e o Vasco também já estuda a possibilidade de rescindir o contrato com o jogador, já que pelo menos o Fluminense não demonstrou interesse em ficar com o jogador e o Vasco também acha que é um jogador caro e que se machuca bastante para uma disputa de temporada, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Já Germancano, a expectativa é que ele fique mesmo até o final do seu contrato, que termina em dezembro de 2021. Ontem saiu algumas informações que o jogador estaria em litígio com a diretoria do Vasco, o que o próprio empresário do jogador não existe esse problema. A questão é o Vasco que precisa estudar se vale a pena mesmo manter Germancano no elenco, mesmo com um salário, digamos, alto, mas é um jogador que rendeu bastante na temporada 2020 e deve seguir para o restante da temporada.
Tudo vai depender do Vasco. O jogador deve ficar e o jogador aceita ficar, mas o Vasco precisa pagar o que deve a Germancano. Agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Sem contrato com o Atlético Goianiense, o meia Chico foi sondado pelo Vasco. O canal entrou em contato com o empresário do jogador, mas ele não quis revelar nenhum detalhe sobre esse tipo de sondagem do Vasco para o jogador que está livre no mercado. E agora você está vendo aí a foto do preparador físico Thiago Melcerti, que acaba de deixar o CRB para assumir a mesma função no Vasco. Ele chega para integrar a comissão técnica do treinador Marcelo Cabo. E você também está vendo imagens da Vasco TV. O elenco do Vasco, que vai estrear no Campeonato Carioca, fez ontem os testes contra a Covid-19. Até o técnico Diogo Siston também foi submetido aos testes. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma notícia exclusiva. E para isso eu convoco o Flávio Dias, que vai falar de uma homenagem muito bacana e até demorada do Vasco a um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, quiçá o maior de todos. Conta pra gente, Flávio Dias. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a todos vocês ligados aqui no Bom Dia Gigante do canal Atenção Vascaínos. Emerson, nós sabemos muito como o torcedor do Vasco está ansioso por notícias e informações sobre reforços, contratações, sobre o que vai falar o técnico Marcelo Cabo daqui a pouco, na entrevista coletiva que ele vai participar. Enfim, a gente sabe da ansiedade do torcedor. Mas mesmo assim, porque é uma obrigação histórica nossa, eu trago uma notícia aqui que é uma notícia que vai trazer orgulho demais a você, vascaíno. Sei que você está irritado, você está querendo saber outras coisas. História, Flávio, de novo. Mas essa história é diferente, mesmo você sendo jovem. Sinta orgulho do que eu vou contar, porque vale muito a pena. Porque é um erro reparado de 80 anos, com o maior atleta do futebol de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento. Vasco e Pelé estão juntos, pelo menos se aproximaram muito mais. Para quem não sabe, Emerson e amigos, a história do Pelé com o Vasco é uma história que vem desde pequeno, são laços familiares. O pai de Pelé, Dondinho, jogava no Vasco da Gama de São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas, mesma camisa, mesmo uniforme. E lá havia um goleiro chamado Bilé, que era realmente a adoração do menino Edson, que narrava os jogos, mas muito pequeno, embolava a língua, e o Bilé virou Pelé. Assim foi criado o apelido. Pelé continuou a sua trajetória sempre marcada com o Vasco. Com 16 anos, um combinado Vasco e Santos em 1957, às vésperas da Copa do Mundo na Suécia, que Pelé foi. Esse combinado fez amistosos contra equipes internacionais e aqui do Brasil. 6-1 contra o Belenenses, com a camisa do Vasco, 3 gols de Pelé. Depois empate com o Dinamo de Zagreb da Iugoslávia, 1-1, gol de Pelé. Contra o Flamengo, 1-1, gol de Pelé. O então dirigente do Vasco, depois foi presidente Antônio Soares Calçada, quis contratá-lo, mas o presidente do Santos, Modesto Roma, disse que não, só por empréstimo, e o Vasco não quis. Pelé, em 1969, fez o gol 1000 contra o Vasco. Fez o gol em cima de Andrada e vestiu a camisa do Vasco em homenagem. Tempos e tempos, sempre declarações de amor. Sou vascaíno, adoro ser Vasco. E nada de homenagem. Mas finalmente o erro foi reparado. João Ernesto,
que foi até a gestão passada do ex-presidente Alexandre Campelo, o guardião da história do Vasco, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração exatamente por esse cuidado, foi ali na tenacidade e convenceu. O Vasco precisava fazer alguma coisa por Pelé. E ele conta a você, assinante do canal Atenção Vascaínos, como foi essa história. Bom dia, Flávio. Bom dia, vascaínos. Essa homenagem ao Pelé, ela ganhou corpo por ocasião do 80º aniversário dele, né? E conversando com o então presidente Alexandre Campelo sobre a pertinência de fazermos uma homenagem ao Pelé, que ao longo de sua vida, vez por outra, reafirmava o seu vascaíno, Campelo achou muito interessante a ideia, me perguntou o que eu pretendia fazer. Eu expus a ele qual era o material que nós poderíamos enviar ao Pelé e, obviamente, ele me deu carta branca para a realização dessa homenagem. E ele agora fala o que exatamente o Vasco enviou para Pelé. Você vai ver com exclusividade todo o material enviado ao rei do futebol. E vai ver uma foto de Pelé segurando o título de sócio do Vasco da Gama. João Ernesto fala das homenagens ao rei do futebol. Nesse contexto, demos a ele Pelé 2 camisas do Vasco, né? Uma branca com a faixa preta, atrás escrito 10 e Pelé, e demos uma camisa preta com a faixa branca e as costas escrito 80, alusivo ao aniversário dele, e embaixo Edson. Além disso, foi enviado também um diploma de sócio honorário do Vasco, uma carta de encaminhamento dessa homenagem, né, notadamente da concessão do título de sócio honorário, e um quadro em que estão registrados alguns momentos de Pelé com o uniforme do Vasco. João Ernesto diz abertamente: Pelé recebeu, ficou muito feliz, muito agradecido. Está muito debilitado, é real, mas não deixou de se emocionar. Afinal, são 80 anos de um erro de alguém que nunca chegou próximo do rei Pelé, mas que agora, pelo menos, deu a Pelé esse lindo sorriso que você vê mais uma vez. Parabéns, porque quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, precisa elogiar. Grande gol, um golaço, João Ernesto, parabéns. Um golaço do Vasco da Gama, homenageando ao atleta do século, o maior vascaíno de todos, o grande vascaíno Edson Arantes do Nascimento. Mais uma informação de primeira com fotos exclusivas. Muito obrigado ao João Ernesto e a todos aqueles que participaram dessa homenagem pelo envio dessas fotos. Grande abraço, Emerson. Pelé Vasco. Tchau, turma. Valeu, Flávio Dias, obrigado pelas informações e que homenagem linda, justa e meio demorada por parte do Vasco ao grande rei Pelé, que nunca escondeu ser torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pelé, um beijo e a minha reverência a você, que é o rei do futebol e que sempre representou muito bem o futebol brasileiro em todo o planeta. E você que chegou até aqui, dá o like nesse vídeo, o like é muito importante. E você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Seja inscrito aqui no canal Atenção Vascaínos, até porque esse mês de março é o mês de aniversário do canal Atenção Vascaínos e temos promoções exclusivas e olha, grandes camisas do futebol até mundial que você pode ganhar aqui nesse mês de março no canal Atenção Vascaínos e também no nosso segundo canal, o Ave Mais. Você que ainda não conhece, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno com a Mari Barata. Foi muito bacana e com certeza você vai assistir e vai também se inscrever no canal Ave Mais. Conto com a sua inscrição nos 2 canais, porque essas promoções são para os inscritos nos 2 canais, para todo mundo que é inscrito. Então chame todo mundo para ser inscritos no canal Atenção Vascaínos e também no Ave Mais. E também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Ótima terça-feira para vocês. Daqui a pouco, 5 horas da tarde, tem nosso Boletim AV e mais tarde o Flávio Dias chega com o nosso AV News recheado de informações. Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Fui.
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.